Alô, som. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Como de hábito, rogamos a Jesus que nos abençoe. Vamos então fazer a nossa prece, como sempre, para darmos início aos nossos estudos desta quarta-feira. Pedimos a Jesus, o eterno amigo dos nossos corações, que nos abençoe. A palavra abençoar tem um sentido extremamente profundo e significativo. Quando nos referimos a Jesus e usamos esta palavra solicitando as suas bênçãos e o fazemos colocando nelas todas as nossas energias, conseguimos gerar, provocar uma vibração suave, uma vibração aconchegante. Dessa forma, pedimos a Jesus que abençoe esta casa, que abençoe os seus trabalhadores, que abençoe as nossas atividades, que abençoe os nossos estudos, que abençoe a nossa editora, que abençoe o nosso terreno com a construção, que abençoe a todos nós. E que todos nós, por nossa vez, como se é de esperar, possamos fazer a nossa parte, desenvolvendo em nós mesmos o merecimento para sermos abençoados. Por fim, que a paz do Cristo, que esta paz que todos nós necessitamos tanto, se faça presente em nossos corações, em nossas vidas, na lida diária, nos nossos relacionamentos, principalmente nas nossas relações conosco mesmo, para que possamos, a partir daí, fazer a paz começar dentro de nós. E com a paz dentro de nós, possamos semeá-la ao nosso derredor. Fiquemos todos com esta sensação de paz, provocada, vinda do aconchego desta casa, que nos alberga e nos convida ao amor. Que assim seja. Nós gostaríamos, antes de darmos início ao estudo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dor e a redenção com base na dor. Mas deixa eu tomar aqui 5 minutos do nosso tempo. É importante que façamos isso porque nós temos, graças a Deus, quase 14 mil pessoas que seguem o nosso canal, de várias partes do Brasil e fora do Brasil. Então a gente divulga aqui algumas coisas, algumas informações que são muito importantes, porque como essas pessoas acompanham as palestras, acompanham o canal, elas são informadas. Então o nosso canal acaba sendo também um espaço em que a gente pode divulgar, tá certo? Então hoje a gente vai divulgar aí a nossa agenda de atividades, de palestras, para as pessoas que nos acompanham. Primeiramente agradecer aos amigos do irmão Fego lá em Aracaju, onde estivemos esse último final de semana, participando do evento, do aniversário da casa, 107 anos de existência do Centro Espírita Irmão Fego, no Aracaju. Fica aqui a nossa gratidão. Em termos de agenda de palestras, nós estaremos no próximo sábado, dia 26, aqui em São Francisco, ali na cidade, perto de Jales. Nos dias 1, 2 e 3 de agosto, estaremos em Itapetinga, participando lá de um evento, juntamente com a Ileana, com o Lindomar Coutinho e com o querido Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira. Nesse dia estaremos lá na jornada, no Centro Espírita Amor Sem Fronteira,
no dia 1, 2 e 3 de agosto. No dia 6 de agosto, numa quarta-feira, estaremos fazendo o lançamento do livro aqui no Caminho de Damasco, às 20 horas. No dia 15 de agosto, estaremos no Centro Espírita Getal, das 3 às 5 horas da tarde, fazendo um seminário em Santos. Também no dia 15 do 8, estaremos no Centro Espírita Seara de Jesus, em Santos, fazendo uma palestra às 19 horas. No dia 16 do 8, estaremos no Centro Espírita Fraternidade e Expansão, às 5 horas da tarde, em Santos. E no dia 17 do 8, estaremos no Centro Espírita Semente de Luz, em São Vicente, num seminário das 10 ao meio-dia. Nos dias 22, 23 e 24 de agosto, estaremos em Presidente Prudente, Regente Feijó e Martinópolis, também realizando palestras e seminários. E como último recado, para ninguém esquecer, na sexta, dia 1 de agosto, não a próxima sexta, a outra, nós teremos a abertura das comemorações de aniversário da casa, de 85 anos, com a presença da deusa Samu. A deusa Samu é conhecida de todos, uma palestra agradabilíssima, todo mundo gosta, então anotemos aí na nossa agenda para não esquecer. No dia 1 de agosto, sexta-feira, quando nós começamos aí as comemorações de aniversário. Lembrando que Vansan também virá, mas Vansan ficou para setembro, não em agosto, por conta da agenda dele, tá? Então nós teremos o Vansan também em setembro. Mas aí depois a gente divulga a data do Vansan, tá bom? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a dor. Se nós fôssemos fazer uma abordagem da dor numa perspectiva mais filosófica, poderíamos lembrar o que está escrito no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do querido Leon Denis. Neste livro, quando Leon Denis fala da dor, ele diz que a dor segue os nossos passos. A dor nos espreita em todas as voltas do caminho. E quando a dor nos olha com o seu olhar estranho, nos faz perguntar por que existe a dor. Se nós fôssemos olhar para a dor numa perspectiva interpretativa, porque a dor também é uma questão de interpretação, poderíamos lembrar de Epiteto, filósofo grego, que disse certa vez que as coisas são o que nós imaginamos que elas são. Desta forma, poderemos fazer a dor redundar em nosso proveito. Como também poderíamos lembrar Sêneca, que dizia que nós sofremos mais pela imaginação do que pela realidade. Se nós fôssemos fazer uma abordagem da dor numa perspectiva mais poética, poderíamos lembrar Rubem Alves, o poeta, o escritor, que disse que não haverá borboletas se a vida não passar por longas e demoradas metamorfoses. Se fôssemos fazer uma abordagem da dor numa perspectiva mais pessimista, poderíamos lembrar a figura de Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, considerado um dos filósofos mais pessimistas da história. Tanto é verdade que quando Schopenhauer fala da dor, fala do sofrimento, ele usa a analogia do pêndulo do relógio, dizendo, nesta visão pessimista, que o destino do ser humano é sofrer, porque ou estaremos sofrendo na busca daquilo que nós desejamos e não temos, ou estaremos vivendo o tédio de já termos conseguido e não temos mais o que buscar. Até voltarmos a desejar outra coisa e voltarmos a sofrer por isso e novamente conseguirmos e irmos para o tédio de já termos conquistado, e assim a vida seguiria como o pêndulo do relógio entre a dor de não ter e o sofrimento de não ter e o tédio de ter conquistado. Se fôssemos avaliar a dor numa perspectiva espírita,
Lembramos que o Evangelho segundo o Espiritismo, no item que fala sobre a paciência, a frase inicial do texto diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E dentro dessas várias formas de falarmos da dor, agora considerando que da dor até a redenção, com base no Evangelho de Jesus, existe toda uma transição, nós não poderíamos falar deste tema sem lembrarmos uma das figuras talvez mais importantes do Evangelho no que diz respeito à conversão, à transformação, à caminhada que ela fez entre a dor e a redenção, usando como base justamente o Evangelho de Jesus. Segundo a história, e também segundo Amélia Rodrigues, no livro Premissas do Reino, ela era uma mulher extremamente bela, ainda jovem, um rosto quase que perfeito, um corpo exuberante. Morava em Magdala. Magdala era uma cidade central. Muitos viajantes paravam na cidade de Magdala. Era uma cidade calma, tranquila, um oásis para que os viajantes descansassem. Mas muitos homens, inclusive de posse, paravam na cidade de Magdala para visitar Maria de Magdala, que morava em seu palacete e vendia os prazeres do sexo. Todos a conheciam, todos sabiam que ela, nos seus aposentos, proporcionava aos homens os prazeres efêmeros da carne, aqueles prazeres que não envolvem a participação do espírito, aqueles prazeres que quase sempre não está presente a presença do amor. Homens de muitas posses a visitar. Tanto é que a sua casa se assemelhava a este palacete. Todavia, a história diz que ela era uma mulher triste. Embora sua beleza, ela trazia um quê de angústia na sua face. Era uma mulher como tantas outras pessoas, que embora a vida equivocada, ansiava pelo amor, desejava o amor verdadeiro. E ela ouvia burburinhos, comentários de um tal de Jesus, que pregava por aquela região. Um dia, uma de suas empregadas foi até seus aposentos e disse a ela: Senhora, ele estará esta noite bem próximo daqui. Jesus, segundo informações, vai repousar em Cafarnaum. Vá visitá-lo, vá conversar com Jesus. E Maria, envolta pela sua tristeza, disse a ela: Mas você acha que o seu rabi vai me receber? Senhora, ele conversa com todos os sofredores e confabula com todas as pessoas. Vá ter com ele uma conversa. E ela, agora já com as lágrimas banhando-lhe a face, disse: Mas eu não posso. Você sabe que eu sou uma condenada. Você sabe que eu sou uma miserável. Você sabe o que eu faço. Senhora, dizem que Jesus é a porta da redenção. E então, logo mais à noite, quando o sol se punha, com um certo medo, receosa, mais impulsionada pelo seu desejo de uma vida melhor, ela procurou Jesus. Ele estava lá, na casa de Simão Pedro, a porta apenas encostada, e Maria empurrou levemente a porta pesada. E ela visualizou Jesus. E a história vai dizendo, e nós imaginamos que isso seja uma grande verdade, que as pessoas que cruzavam com Jesus, particularmente as pessoas que olhavam nos olhos de Jesus, tinham duas atitudes.
ou caíam de joelhos diante dele, devido à sua majestade, ou pelas culpas que acendiam, saindo correndo em desabalada. Ela o olhou e Jesus iniciou o diálogo dizendo: Maria, eu lhe esperava. Ela tomou um susto e disse-lhe: mas o Senhor sabe o meu nome? E ele respondeu: sim, eu sou o bom pastor, e todo bom pastor conhece a cada uma de suas ovelhas. Então, se o Senhor sabe o meu nome, o Senhor também sabe o que eu faço. Sim, Maria, eu sei. Então, Senhor, eu sou uma miserável. Maria, não me interessa o que você fez até agora. Interessa que daqui para frente você seja uma nova mulher. Mas, Senhor, o que eu devo fazer? Ame. Ame, Maria. Senhor, mas amar a quem? Ame os seus filhos. Ah, Senhor, eu tive o meu ventre varado por 1000 vezes, mas nunca tive a felicidade de ser mãe. Eu não falo dos filhos da carne, Maria. Ame os filhos que não têm mães. Ame os filhos que não têm pais. Ame as mães e os pais que não têm filhos. Ame, Maria. O diálogo foi muito breve, mas no outro dia havia um burburinho na cidade, dizendo que a meretriz havia enlouquecido, porque jogava da sua janela os seus bens, as suas joias, os seus dinheiros, deixando a vida que havia tido até o momento. E a partir dali, em quase todos os momentos que Jesus pregava, Maria de Magdala, na surdina, um tanto que escondida, até por conta da sua fama, acompanhou Jesus. Inclusive, Maria de Magdala era uma das poucas pessoas que acompanhava Jesus no momento da crucificação. É bom lembrar que Jesus sempre esteve cercado por uma multidão. Quando lemos os textos do Novo Testamento, na narrativa dos apóstolos, vamos observar que Jesus estava cercado por uma multidão quando adentrou triunfante Jerusalém, montado num pequeno burro. Jesus estava cercado por uma multidão quando multiplicou os pães e os peixes. Jesus estava cercado por uma multidão quando, numa festa de casamento, fez o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Jesus estava cercado por uma multidão quando lhe perguntaram: Senhor, quando formos orar a Deus, como devemos fazer? Quando fordes orar a Deus, dizei assim: Pai nosso que estais nos céus. E ali ele ensinou a prece de Pai Nosso. No auge da sua missão, desde o momento em que ele foi preso, é verdade, havia ali uma multidão, mas uma multidão que preferiu ficar mais distante de Jesus. Perto dele, Maria, sua mãe, o jovem João, que não tinha mais que 17 anos, que mais tarde se tornaria o evangelista. Aliás, João foi entre os 11 que sobraram, porque Judas se matou. Entre os 11 que sobraram, João foi o único que não foi executado por amor a Jesus. Viveu os últimos anos de sua vida, e João viveu bastante, mais de 100 anos, na ilha de Pátimos, e acabou morrendo por idade. O resto da multidão ficou à distância, observando os acontecimentos. É óbvio, o motivo é óbvio, havia um medo no ar. O medo era tão grande que um dos soldados se deparou com Simão Pedro. Veja, Simão Pedro, que mais tarde se tornaria Pedra, o grande responsável por conduzir o rebanho. E este Simão Pedro, que esteve com Jesus nos momentos mais importantes, o mesmo Simão Pedro, que quando arremessava suas redes no mar para pescar os seus peixes, ouviu do estranho que o abordava: Pedro, deixa as redes
e vem comigo, que eu te farei pescador de homens. O mesmo Pedro, quando indagado, você é seguidor dele? A primeira negativa, não, eu não sou seguidor dele. A pergunta feita pela segunda vez, você é seguidor dele? Não, eu não sou. E diante da terceira vez que o soldado perguntava, e diz a história que nesse momento, Jesus estava a menos de 5 metros de Simão Pedro. E Simão então respondeu, eu não conheço esse louco. E mais tarde, nós sabemos da história, quando no reencontro com Jesus, eis que ele ouve 3 vezes a mesma pergunta, Pedro, tu me amas? E respondendo afirmativa por 3 vezes, então vai e apacenta as minhas ovelhas. E enfim, Jesus foi crucificado. Depois da coroa de espinhos cravada na sua fronte, depois das chibatadas que beijavam as suas costas desnudas, existe um filme dirigido por Mel Gibson, muito antigo, que fala sobre Jesus, que talvez seja um dos filmes mais fiéis do sofrimento de Jesus. Porque todas as chibatadas que Jesus levou não eram chibatadas de chibatas normais. Na ponta haviam pedaços de ossos pontiagudos que, à medida que batiam no dorso nu de Jesus e a chibata voltava, arrancava pedaços de carne das suas costas. Quando nós assistimos esse filme de Mel Gibson, nós temos uma ideia real do sofrimento de Jesus até a sua morte na cruz. E aí Maria de Magdala, voltando à nossa história, ela ficou perdida, porque Jesus lhe propôs, ame, e ela havia aceitado o convite de amar, mas a quem ela poderia amar? Tentou seguir os apóstolos, mas eles não permitiram, afinal de contas, além de ser mulher, era uma mulher que tinha uma fama que todos sabiam, então não ficava bem que ela acompanhasse os apóstolos. Por outro lado, as mulheres também não tinham dela uma boa visão, afinal de contas, muitos dos maridos dessas mulheres a procuravam no palacete. E ela então, embora quisesse amar, não tinha quem amar. E foi um dia numa praia quase que deserta que ela encontrou um grupo de leprosos. Homens, mulheres, crianças, alguns que já não tinham mais o nariz, outros não tinham os olhos, porque a lepra, a doença que ia devorando os corpos. E estes mesmos leprosos viviam no vale, no chamado Vale dos Excluídos, porque toda pessoa, à época, que fosse identificado com a lepra, deveria abandonar imediatamente a cidade. E estes leprosos, aflitos, viram Maria de Magdala e a questionaram, Senhora, nós estamos vindo do Vale dos Imundos, à procura de um tal de Jesus, que é capaz de curar. Fomos informados que esse Jesus pode curar e nós viemos procurá-lo na ânsia de que ele nos cure. E ela disse, vocês chegaram tarde. O orgulho dos homens matou Jesus. Ele já foi crucificado. Jesus já não está mais entre nós. Houve uma decepção e todos então retomaram o caminho de volta para o Vale dos Leprosos. E foi nesse momento que Maria teve um insight. Ela pensou com ela, Jesus recomendou que eu amasse, mas eu não tenho a quem amar. Estas pessoas procuram alguém que as ame, e não há ninguém que as ame, eu já sei. E ela então acompanhou os leprosos para o Vale dos Leprosos. E narra Amélia Rodrigues que a partir daquele dia tornou-se um hábito, no pôr do sol, Maria de Magdala subia em uma pedra, os leprosos sentavam no chão e ela falava de Jesus. E ela sempre começava a sua palestra do mesmo jeito, dizendo assim, a vocês, os leprosos, eu quero falar
sobre Jesus. 10 anos se passaram. Depois de 10 anos, aquela mulher linda, exuberante, havia desaparecido. A vida sofrida, junto com os leprosos, as rugas no seu rosto, os cabelos que ficaram brancos. Ela era uma mulher agora extremamente sofrida e não carregava mais nenhuma beleza. Ela estava se lavando no rio e percebeu no colo uma mancha rósea. Desconfiou, pegou um graveto, furou e não sentiu dor. Ela sorriu. E naquele dia, pela primeira vez, ela começou a sua palestra de uma forma diferente. Ela subiu na pedra e, em vez de dizer: a vocês, os leprosos, ela disse: a nós, os leprosos, eu quero falar sobre Jesus. Ela ainda viveria 30 anos. E no final da sua existência física, já uma mulher com muitas limitações, antes de morrer, ela saiu numa caminhada, numa aventura que muitos diziam que ela não conseguiria terminar. E ela foi em busca de rever Maria de Nazaré, que também já era uma senhora idosa. E pouco antes do seu desencarne, ela teve um encontro com Maria de Nazaré. E ali então, após isso, desencarnou. Então nós temos em Maria de Magdala, talvez um dos maiores exemplos de dor que através de Jesus teve a redenção. Embora nós também tenhamos tido a figura inapagável do apóstolo Paulo, que também talvez seja um outro personagem da história, digno de ser lembrado quando o tema é a dor e a redenção, tendo o Evangelho como referência ou como ponte. Porque o apóstolo Paulo, antes Saulo, sofreu horrores ao perder Abigail. Para quem não sabe, e eu acredito que todos aqui saibam, a primeira vítima da perseguição movida contra os cristãos foi Estevão. Seu verdadeiro nome era Gesiel. E é interessante lembrar que Estevão não chegou a conhecer Jesus. Porque quando Estevão foi recolhido por Pedro e levado à casa do caminho, que era um grande salão onde se atendia todo tipo de dor, Jesus já havia sido crucificado. E ele ficou sabendo de quem era Jesus através dos apóstolos que lhe contavam. E ele se apaixonou por Jesus. E Estevão dominava a palavra. Ele era empolgado, ele cativava nas suas palestras. E como ele começou a falar muito de Jesus, despertou o ódio do então Saulo de Tarso, o doutor da lei. E depois de muitas perseguições, história esta que está registrada no livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, ele finalmente foi condenado à morte por apedrejamento. E por ironia do destino, o apedrejamento já havia começado. E é uma coisa interessante, eu diria brutal. Quando olhamos para a história, nós ficamos impressionados como o ser humano é capaz de maldades indescritíveis. Desde épocas passadas. Quando nós lembramos de épocas mais recentes, imaginar que um grupo de pessoas era confinado num contender, centenas ali espremidas, e ligavam um chuveiro que não saía água, saía um gás que matava, as famosas câmaras de gás de Adolf Hitler. E para percebermos que a maldade humana, ela ainda perdura, está bem próxima de nós. E aquela época, quando as pessoas arremessavam as pedras
havia a orientação para que sempre as pedras fossem arremessadas do pescoço para baixo. Porque se uma pedra acertasse a cabeça, a pessoa desmaiava, não tinha graça. Não tinha graça porque não iam ver a pessoa sofrer. E após terem iniciado o apedrejamento, eis que Abigail, o grande amor da vida de Saulo, o grande amor da vida de Saulo, o que ninguém sabia, é que Estevão, que estava sendo apedrejado, era irmão de Abigail. E ela então dá um grito, se joga na frente, Saulo manda parar o apedrejamento, mas era tarde demais. Estevão acaba morrendo ali. E então, nesse momento, o doutor da lei perde o grande amor da sua vida. Mulher esta que viria mais tarde morrer. Então o seu ódio pelos cristãos aumentou ainda mais. A partir daquele momento, ele decidiu procurar a todos os cristãos que ele pudesse encontrar, para prendê-los e, se possível, matá-los. E ele estava indo a Damasco justamente para encontrar Ananias, um grande divulgador das ideias de Jesus. E o resto da história todos nós conhecemos. Às portas de Damasco, ou seja, na entrada da cidade, eis que Jesus lhe aparece. O animal se assusta, ele fica temporariamente cego, vai ao chão, e ali se estabelece um diálogo rápido, curto, mas de extremo significado. E é interessante dizer que ali nós temos o diálogo, entre aspas, de 3 pessoas: Jesus, Saulo e Paulo. Porque quem começa a conversa é Saulo. Quem sois vós? E ele ouve a resposta: eu, Saulo, sou Jesus a quem tu persegues. E naquele momento, e aí eu fico imaginando a dor que o doutor da lei deve ter sentido. Porque para Paulo, então Saulo, Jesus era uma invenção. Jesus não era aquele Messias que todos falavam. Jesus não era tudo aquilo. Mas ali, diante do próprio, quem sois vós? Eu sou Jesus. Aí então, já é Paulo que faz a pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E nós ficamos imaginando que talvez nós, como cristãos, como espíritas que somos, poderíamos copiar Paulo. Nós poderíamos, nas nossas preces, nas nossas orações, nas nossas atividades espirituais, inspirados por Paulo, também perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? O que é que o Senhor espera de mim? O que queres que eu faça? E aí então, Jesus pede a Saulo que vá a Damasco, que encontre com Ananias. E é o próprio Ananias que mais tarde tira Paulo da cegueira. E a partir dali, Paulo se tornaria um dos maiores, talvez o maior, divulgador da proposta libertadora de Jesus. E é interessante dizer que não poderia ser diferente, ele também foi condenado à morte. E como ele era doutor da lei, ao contrário dos demais, ele foi condenado à decapitação. Alguns apóstolos de Jesus foram crucificados como Jesus. É interessante lembrar, para aqueles que não sabem, embora eu acredite que todos saibam, que houve uma situação peculiar na execução de Pedro. Porque quando o soldado pergunta a Pedro se ele tinha um último pedido a fazer antes de ser morto, e Pedro diz: eu tenho um último pedido. Já que eu vou ser crucificado, eu não me acho em condições de morrer como o meu mestre morreu. Então, se vão me crucificar, não me crucifiquem como ele, me crucifiquem de cabeça para baixo. E aí então Simão Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Mais tarde, o apóstolo Paulo, condenado à decapitação, coloca a cabeça sobre a pedra, e é interessantíssimo porque a gente ali vê que realmente Paulo era o convertido. Porque ele já havia perguntado: Senhor, que queres que eu faça? Mais tarde, diante das perseguições que sofreu, e foram inúmeras,
houve um momento em que Paulo diz outra coisa significativa. O dia que a gente puder dizer isso, a nossa encarnação está salva. Porque Paulo diz assim: já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. E quando o soldado ergue a espada para decapitá-lo, eis que o soldado titubeia, porque o soldado conhecia Paulo, sabia que ele era um homem de bem. O soldado então começa a tremer, sem coragem de descer a espada. E o apóstolo, mais uma vez, dando um exemplo de serenidade extrema, olha para o soldado e diz: vamos, cumpre com o teu dever, fique tranquilo, eu já cumpri com o meu. Desce a espada, cai a cabeça e mais um apóstolo é executado. E assim que Paulo sai do corpo, vê diante de si Abigail e Estevão, que o aguardavam para irem com ele à dimensão astral. Da dor à redenção. Como iria acontecer com tantos e tantos que defenderam o Evangelho? Talvez, ainda falando sobre a dor e a redenção, poderíamos lembrar de Joana de Cusa. Porque quando a dor é conosco, a gente até aguenta. Mas quando a dor diz respeito às pessoas que nós amamos, há uma grande dificuldade. Uma das formas de se eliminar os cristãos também era na fogueira. Muitos cristãos foram queimados, outros nos círculos romanos. Joana de Cusa foi condenado a morrer queimado, amarrada numa estaca. E aí um detalhe interessante: o seu filho, ainda jovem, também foi amarrada em outra estaca. E o soldado, numa tortura mental, diz a ela: eu vou primeiro atear fogo no seu filho, para que a senhora o veja morrer. Depois, eu vou atear fogo na sua estaca, onde está amarrada, para que a senhora morra em seguida. Mas, acrescentou o soldado, se a senhora negar Jesus, se a senhora disser que estava equivocada, que Jesus não existe, que foi uma grande ilusão, nós libertamos o seu filho e libertamos a senhora. O filho, claro, implorou: mãe, nega Jesus. Eu nem sei quem é este homem, nega Jesus. E ela deu um sinal para ele: você não sabe o que se fala. E então, o que o soldado havia prometido, ele cumpriu. Ateou fogo no filho, ela assistiu o filho morrer, e em seguida ateou fogo nela. E quando as labaredas devoraram o corpo, eis que o espírito sai e se depara com o próprio Jesus de Nazaré, que houvera vindo buscá-la. E diante de tantos e tantos e tantos exemplos de pessoas que caminharam pela dor e com base no Evangelho alcançaram a redenção, nós ficamos a pensar sobre o que é que Jesus espera de nós nesses dias de lutas, de dificuldades e de problemas que nós vivemos. Poderíamos aqui começar um outro estudo e trazermos todas estas referências aqui citadas a partir de Maria de Magdala para a nossa vida atual. Poderíamos falar do centro, dos nossos compromissos, das nossas tarefas, mas isto alongaria demais o nosso estudo, talvez sem necessidade. Então vamos dizer uma coisa só: tomemos cuidado com o tempo. Porque embora você não preste atenção, o tempo está passando. Prestemos atenção no tempo, porque da meninice até a velhice existe apenas um pequeno espaço de tempo. Ainda outro dia olhávamos no espelho e víamos um jovem, uma jovem exuberante, cheio de vida, com uma vida inteira pela frente. Hoje, quando olhamos, não temos mais aquela exuberância.
O tempo está passando. Isso significa que se perdermos as oportunidades, elas não voltarão mais. Como diz o Espírito Emmanuel, oportunidade perdida está perdida para sempre. Você pode vir ter outras, mas aquela você não recupera mais. Então, se o tempo está passando, se nós já temos a receita, que é o amor, o que é que nos falta para amar? O que é que nos impede de amar? Quais são os nossos limites? Por que nós não amamos de uma vez por todas? O tempo está passando. Nós vivemos uma experiência, e essa experiência não é nova, eu já a contei em outra oportunidade, mas gostaria de contá-la novamente para encerrarmos o nosso estudo de hoje. No meu tempo de escola, professora era a nossa segunda referência. A primeira, os nossos pais. A segunda, a professora. O que um professor, uma professora falava era lei. Muitos de nós somos desta época. E eu tive a felicidade de estudar com vários anos com a mesma professora, que se chamava Dona Ione, que era e é até hoje de Valentim Gentil. E modéstia à parte, eu era um bom aluno. Fechava as matérias quase que no meio do ano. Meu grande fracasso foi em matemática. Matemática era um horror ao quadrado. Mas de resto, eu ia bem. Ganhei vários presentes dessa professora que me incentivava muito. Tínhamos uma relação muito boa. Isto deve ter acontecido, deixe-me calcular, há pelo menos 35 anos atrás. 35 anos atrás. Um dia desses, atendi uma cliente na clínica que estava procurando os meus serviços profissionais pela primeira vez. E quando ela deu o nome dela, eu anotei para fazer a primeira entrevista e algo me chamou a atenção. Aquele sobrenome me era familiar, mas eu não sabia de onde. E num dado momento eu não aguentei a curiosidade e perguntei: mas esse sobrenome não me é estranho. De que família você é? Ah, da família fulano de tal. Eu não me lembrei de nada. E quem são seus pais? E aí ela disse: minha mãe é Dona Ione. Quase 40 anos depois. Dona Ione? Sim, Dona Ione. E ela está viva. Viva? Sim, ela está viva. E aí a gente tem uma lembrança, né? A gente vai lembrando, né? Daquelas coisas que nos marcam. E antes que eu pedisse, porque eu já ia pedir, ela se antecipou e disse: se o senhor quiser visitá-la, porque aí eu contei a história da nossa relação, o senhor pode visitá-la. Ela mora na mesma casa de 40 anos atrás. Eu fiquei empolgado. Final de semana seguinte, até o Aguinaldinho foi comigo. Fui até Valentim, óbvio que eu sabia onde era a casa. E olha que coisa curiosa, né? Como que a vida, às vezes, nos leva ao passado, no sentido doloroso, da gente lembrar experiências marcantes, no sentido negativo, mas também nos leva para o passado, no sentido positivo, de nós ali tomarmos contato com coisas positivas. Era o mesmo jardim. Eu me lembrei. A última vez que eu estive naquela casa havia sido há 36 anos atrás, quando ela me deu um livro de presente por ter sido o primeiro aluno da classe. O mesmo jardim. O mesmo jardim. Bati na porta, a filha que estava lá veio me atender e eu já fui imaginando as recordações que nós faríamos, porque naquela época, professora não era só referência, também castigava, jogava giz, apagador, puxava o cabelo, colocava de castigo. Naquela época podia. E eu lembrava de todos os detalhes, todos. E imaginava que nós lembraríamos de tudo. Mas quando eu entrei na sala de jantar,
ela estava jantando. E no primeiro momento ela não se levantou, sequer me olhou. Eu achei um pouquinho estranho. A filha pediu que ela se levantasse, ela se levantou, me olhou e não disse nada. Não teve nenhuma reação, absolutamente nada. E então foi que a filha me disse o que ainda não havia dito. Ah, ela não vai reconhecê-lo. Há mais de 20 anos que ela está com Alzheimer. Não reconhece ninguém, nem a família. Ela não vai reconhecê-lo. E de fato, ela não me reconheceu. E aí naquele momento, e ficamos ali alguns minutos e depois fomos embora, houve um misto de alegria por rever uma pessoa tão querida, mas ao mesmo tempo de tristeza. E aí a pergunta que eu fiz a mim mesmo, embora eu já soubesse a resposta: por que é que eu não vim antes? Agora não deu mais tempo. Então, à medida que o tempo passa, ainda que você perceba que alguma coisa é importante, quando você tomar a decisão de fazer, pode ser tarde demais. A pessoa já pode estar com Alzheimer, ela já pode ter morrido. E eu encerro, para a Suzy fazer a nossa prece final, lembrando uma mensagem que está em um dos nossos livros, se não me falha a memória, o livro Contato Imediato, em que José Lázaro, nos últimos capítulos, traz um espírito para dar um depoimento. Era uma pessoa recém-desencarnada, um empresário bem-sucedido, um homem de muitas posses, de muito dinheiro, de muita coisa, sob o ponto de vista material, que havia desencarnado cedo, menos de 40 anos, num acidente de carro. E tem um trecho da mensagem extremamente marcante. Eu vou deixar esse trecho como a nossa reflexão final. Ele diz assim: eu odeio a morte. Se eu pudesse, eu mataria a morte. Se bem que não é exatamente da morte que eu tenho raiva, mas da vida que eu vivi. Se eu pudesse voltar no tempo e adiar a morte, eu viveria diferente. Eu tomaria banho de chuva, eu deitaria na enxurrada, eu brincaria mais com o meu cachorro, eu brincaria mais com os meus filhos, eu seria mais criança e menos gente grande. E com certeza eu seria mais feliz. Então, que a gente reflita, que a gente pense sobre a nossa existência. A necessidade do aproveitamento do tempo. Mantendo nesta noite esses pontos trazidos por Paulo. Senhor, que queres que eu faça? Cumpre com o teu dever, porque eu já cumpri com o meu. E talvez a frase mais significativa: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Que Cristo possa habitar o nosso coração, direcionar a nossa vida para que possamos aprender a amar. Que assim seja. Vou pedir para todos, para os amigos da internet, muito obrigado.